Atenção, você pode ouvir Momento Espírita após o programa, pelo Facebook, buscando Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção, ouvinte, para o novo e-mail do programa Momento Espírita, que você pode acessar a partir de hoje. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o novo e-mail do programa Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp continua o mesmo, 997-512397, da Vivo. Você também pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. O livro que vamos sortear logo mais, entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. A Vida Escreve, da autoria de O Espírito Hilário Silva, recebido pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Trata-se de um livro de contos que encerram profundos ensinamentos de ordem moral. A Vida Escreve é uma publicação do Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira e ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Herminda de Fátima Rangel. Ligue para o telefone fixo aqui da Unirádio, que é o 3471-0700, ou para os seguintes celulares. O celular da Vivo, 997-512397, ou o da TIM, que é o 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro A Vida Escreve. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, que é o 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2214 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações: Marco Antônio, Maris e Sônia. Secretaria: Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Estudando a doutrina espírita, intolerância religiosa. O que teria levado pessoas a depredarem o túmulo de Chico Xavier? O vidro que protege o busto do médium Chico Xavier no cemitério de Uberaba foi alvo de pedradas na semana passada. E não foi a primeira vez. O túmulo já foi depredado em junho de 2015. Eurípides Higino Reis, filho adotivo do médium, disse à imprensa que não acredita que foi apenas um ato de vandalismo, mas uma manifestação de intolerância religiosa, acrescentando que somente naquela semana, 3 terreiros de Umbanda da cidade de Uberaba foram atacados. Infelizmente, estamos vendo crescer a onda de ataques a minorias religiosas no Brasil, principalmente as religiões afro-africanas, que sempre foram as mais discriminadas neste país, haja visto o que vem acontecendo ultimamente no estado do Rio de Janeiro.
Tais manifestações de intolerância não deixam de ser uma contradição histórica, pois a sociedade humana deveria caminhar justamente no sentido contrário, no sentido do respeito e da boa convivência. Hoje, mais do que nunca, temos defensores da liberdade religiosa, não somente fora, mas principalmente dentro das próprias religiões, homens de mentalidade aberta que proclamam os reais direitos do homem e do cidadão. Deveríamos, então, estar crescendo nesse sentido, compreendendo que a divergência de credo é um bem para a sociedade, onde todos deveriam saber conviver com os seus desiguais, sabendo que a diversidade de cultura, de religião e de pensamento é o que assegura o real progresso social. Não existe nada tão significativo numa sociedade quanto a convivência pacífica entre seus membros. Mas o pior de tudo é quando sabemos que manifestações de intolerância e violência nascem muitas vezes de religiosos fanáticos, que deveriam dar o exemplo de religiosidade e não insuflar ódio e ideias separatistas em detrimento da paz social. No Livro dos Espíritos, lemos que toda religião é respeitável, mas seria reprovável aquela que prega a desunião e o separatismo. Recentemente, o Papa Francisco, num de seus pronunciamentos, afirmou que não pode compreender que a violência sirva ao interesse da religião e que o ódio é incompatível com a crença em Deus. Por isso mesmo, o Papa tem feito o possível para se aproximar dos líderes das várias religiões, demonstrando o firme propósito de uni-los num objetivo comum, que é a paz que interessa a toda a humanidade. Conta os evangelhos que certa vez 2 discípulos vieram reclamar a Jesus da ação isolada de um homem que falava e curava em seu nome, e que por isso mesmo o proibiram. Jesus, porém, chamou-lhes a atenção, afirmando que não deveriam ter feito isso, pois quem é por nós não pode ser contra nós, disse ele. Jesus refutava a violência, criticava o fanatismo e a hipocrisia religiosa de sua época e ensinava a prática do bem e o amor até aos inimigos. Para segui-lo, portanto, é necessário que nos despojemos de todo preconceito e toda prevenção contra o próximo, compreendendo que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. E ela vem de uma ouvinte que nos telefonou e não quis se identificar. E ela disse mais ou menos o seguinte: sou mãe de uma moça de 24 anos que hoje age como minha filha rival. Ela não se dá comigo e por isso tenho dificuldade de amá-la como uma mãe deve amar a filha. Fiquei grávida muito jovem, tive vários relacionamentos e nunca soube quem é o seu pai. Precisei trabalhar muito cedo para sobreviver, de modo que minha mãe, quem teve mais contato com ela. Hoje minha filha me odeia e acho que é por causa de sua condição e de não saber quem é o seu pai. Mas o Espiritismo diz que nada acontece por acaso, de modo que minha história de vida tem uma razão de ser. Será que um dia eu vou contar com o amor de minha filha? Acreditamos, cara mãe, que devem existir muitos casos como o seu, nesta época de grande transição social. Dentro do conceito espírita, nada acontece por acaso, pois tudo está submetido à lei de causa e efeito. Como você não tem apenas uma vida, mas veio de experiências em vidas anteriores, o relacionamento com sua filha pode ter causas tanto nesta vida como em vidas passadas, ou melhor, deve ter causas anteriores e causas atuais.
Nós todos estamos passando por uma jornada de alguns anos na Terra, que não é a única, portanto. Mas é sem dúvida mais uma oportunidade de nos reajustar às leis da vida, para que não venhamos a cometer mais erros e a sofrer mais. Não sabemos o que você sabe de espiritismo, mas seria recomendável se aproximasse de um centro e se informasse. O Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela, tem um serviço diário de atendimento fraterno, onde você poderia conversar pessoalmente com alguém que vai tentar ajudá-la com uma orientação espírita. A partir de então, você poderá perceber se quer realmente dar uma solução ao problema e por onde começar. Uma coisa é certa, não há solução mágica para os problemas humanos, mas há sempre um melhor caminho que pode levar à solução. Em poucos minutos, o que lhe podemos dizer é que a solução de todo e qualquer problema começa quando mudamos a nossa maneira de pensar e de agir. De pensar primeiramente, porque mais emocionais do que racionais, nós não percebemos que somos vítimas de nosso orgulho quando não queremos arredar o pé de nosso ponto de vista e achamos sempre que o erro é dos outros e não nosso. A partir daí, se conseguirmos pensar diferente, algo tende a mudar em nossa maneira de agir. Ninguém vai resolver um problema esperando que o problema se resolva por si, e tampouco pensando que mudar vai ser fácil. É possível que sua filha seja a adversária com quem você disputou alguma paixão amorosa em vida anterior. E talvez seja isso que você está querendo ouvir. Mas é possível também que o problema tenha começado agora, nesta mesma vida, em forma de revolta por causa da ausência do pai ou da forma como você a tem tratado. Pode ser ainda que aconteceram todas as situações e que agora se somam para agravar o problema, porque você não está sabendo se comportar como mãe e filha. Não sabemos. Por isso mesmo, em razão dessas supostas causas, a mudança teria que começar em você. O que vai ajudá-la na solução do problema de relacionamento com a sua filha, e se você nos permite dizer, não é propriamente o que você vai dizer a ela, mas as suas atitudes, a sua conduta daqui para frente. Se você ama de verdade sua filha e algo está errado entre vocês, a causa pode estar em você ou pode estar nela, e o mais provável é que esteja em ambas. E para tanto é necessário, em primeiro lugar, que você comece por fazer um autoexame para verificar em que está falhando, o que está faltando, o que precisa ser corrigido, e isso, evidentemente, não se dá de um dia para o outro, mas ao longo do tempo. Talvez, se ouvíssemos sua filha, teríamos melhores condições de saber o que realmente está passando, até porque, numa situação de conflito, cada um tem seu ponto de vista e sua percepção sobre o outro. Em todo caso, acreditamos que, a partir da nossa fala, você já pode tomar uma decisão, assumir outra postura e buscar uma solução mais adequada por outro caminho. Atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares, o da Vivo 997-51-2397 ou celular da TIM 981-79-2405. Lembre-se que pelo telefone da Vivo é o 997-51-2397, você também pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. E mais uma pergunta enviada pela ouvinte Elaine. O Espiritismo diz que as tentações só nos atingem porque somos fracos e imperfeitos. Os obsessores ou espíritos malignos só se aproximam de quem tem maus pensamentos. Que basta a gente ter uma boa conduta e cultivar um bom pensamento para estarmos livres da obsessão. Então pergunto, por que Jesus foi tentado pelo demônio?
Como que um demônio, um espírito mau, conseguiu se aproximar de Jesus? Queria entender essa passagem do Evangelho. De fato, Elaine, a ligação entre obsessor e obsidiado se dá através da faixa mental ou da qualidade de nossos pensamentos. Nós todos estamos sujeitos ao assédio de espíritos infelizes, quando caímos numa faixa inferior, quando, por exemplo, pensamos mal dos outros, quando passamos a cultivar ódio, quando partimos para a violência, quando agimos com desonestidade. Existe uma lei da natureza, segundo a qual o semelhante atrai o semelhante. Isso acontece habitualmente em nossa vida, pois as pessoas com quem nos identificamos, aquelas de quem nos aproximamos, ou que costumam se aproximar de nós, geralmente são as que pensam como nós pensamos, que têm os mesmos gostos, os mesmos interesses e muitas vezes os objetivos semelhantes. É assim que um homem honesto se identifica com pessoas honestas e um homem fora da lei sempre procura os fora da lei para conviver. O nosso pensamento vibra dentro de uma determinada faixa mental, dependendo dos sentimentos que cultivamos no dia a dia, dependendo de nossas ideias e ideais, de nossos valores e pretensões. Quando estamos bem com a consciência, porque estamos nos conduzindo bem na vida, elevamos a qualidade do pensamento e nos sintonizamos com os bons espíritos, como os nossos protetores e amigos. O contrário também é verdadeiro. Quando a qualidade moral do nosso pensamento cai para faixas de sentimentos inferiores, entramos em contato com espíritos que vibram nessas mesmas faixas, de onde pode surgir a obsessão. Como vemos, tudo é uma questão de sintonia ou de identificação de sentimentos. Quanto a Jesus, porém, sendo ele um espírito puro, ou seja, sendo um espírito cujos pensamentos estavam muito acima do pensamento da humanidade, ele vivia permanentemente sintonizado com a espiritualidade superior. E por isso podia falar em nome de Deus e falava com autoridade moral. Não é difícil perceber isso, levando em conta suas atitudes diante das situações mais difíceis. Por essa razão, a principal característica de suas emoções são a serenidade, a autoconfiança e a fé em Deus. Desse modo, nós não acreditamos que Jesus tenha sido tentado diretamente por um espírito mau, mas consideramos que esse episódio, citado nos evangelhos, não passa de uma alegoria, ou mesmo de uma parábola que ele deve ter contado aos discípulos para mostrar como o homem pode resistir à tentação. Posteriormente, o relato foi escrito, como se tivesse sido um fato real. Do mesmo modo, não acreditamos que a história da figueira que secou, porque era amaldiçoada por Jesus, tenha sido um fato real, pois neste caso, o ato por ele praticado contrariaria totalmente seus ensinos de amor pelo próximo e pelas criaturas de Deus. Todavia, cara ouvinte, não podemos deixar de considerar que esse episódio da tentação é um dos mais importantes dos evangelhos. Devemos nos concentrar no seu significado mais profundo, ao qual voltaremos a comentar oportunamente. Pela tentação do demônio, Jesus quis mostrar o quão difícil é resistir ao apelo do orgulho e do egoísmo, quão difícil é enfrentar nossas tendências ainda arraigadas aos valores materiais em detrimento dos valores espirituais, quão difícil é nos manter imunes aos atrativos do mundo, representados pelo poder, pela fama e pela riqueza. Se Jesus ensinava a necessidade de transformação moral para salvar a humanidade do inferno, do egoísmo e do orgulho, aprendendo a amar o próximo como a si mesmo, ele não pregava uma transformação fácil ou milagrosa, sem luta e sem sacrifício. Não, pelo contrário, com essa parábola ele mostrava que o valor dessa transformação está no esforço, no burilamento íntimo e no sacrifício de cada um para conquistar o céu de uma condição espiritual superior. Com isso, não ensinava a luta do homem contra o homem, mas do homem consigo mesmo. O Espiritismo
é religião? Muita gente faz essa pergunta na expectativa de receber como resposta um sim ou um não. Esta pergunta se parece com aquela outra que diz: o Espiritismo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas a resposta não é tão simples quanto parece. Para entrarmos neste tema, precisamos primeiro investigar, primeiramente, o que entendemos por religião. Religião, no sentido comum da palavra, conforme o entendimento popular, é um conjunto de crenças em Deus ou deuses, em forças sobrenaturais e na imortalidade da alma. Geralmente, as religiões possuem sacerdotes, templos, cultos e uma série de prescrições para sua prática, exigindo de seus fiéis cega obediência. Além disso, a religião costuma se colocar como único e verdadeiro caminho para Deus ou para a salvação da alma. As doutrinas religiosas se baseiam em dogmas de fé, ante as quais os fiéis devem total submissão, cultivando uma crença passiva, ou seja, sem qualquer possibilidade de questionamento, sob pena do seguidor estar cometendo grave pecado. Assim, os fiéis têm por obrigação apenas crer e aceitar como verdade tudo o que a religião diz. Não podem nem pensar em duvidar de algum ponto que lhe pareça um tanto nebuloso, sob pena de serem alvo do castigo divino e da excomunhão ou expulsão da própria igreja. Um dos mais categorizados estudiosos das religiões, o sociólogo Emile Durkheim, considera que a religião está assentada sobre dois conceitos, em torno dos quais giram todos os seus dogmas: o sagrado e o profano. Sagrado, aquilo que pertence a Deus, que é o domínio do divino. Profano, aquilo que pertence ao homem. Essa divisão é fundamental para entendermos o caráter da religião. O mundo material, por exemplo, estaria no domínio do homem. É o que o homem pode conhecer e sobre o qual pode agir. Neste sentido, o Espiritismo não é religião. Primeiro porque não tem sacerdotes, nem cultos, nem celebrações, nem oferendas. Depois, porque não se considera dono da verdade e nem afirma que é o único caminho de salvação. Em terceiro lugar, porque não estabelece nenhuma proibição para seus seguidores, adotando o princípio de que cada um deve aprender a ser responsável pelo que faz e prestar contas à própria consciência. As pessoas devem ser livres para professar esta ou aquela religião, segundo a doutrina espírita. Em quarto lugar, porque o Espiritismo caminha ao lado da ciência e é ao mesmo tempo uma filosofia. Allan Kardec, certa vez, foi questionado neste sentido e respondeu que só podemos entender o Espiritismo como religião se empregarmos a palavra religião no seu sentido filosófico, pois de religião a doutrina só adota a crença em Deus, a prece e os valores morais ensinados por Jesus. Mas somente o fato de o Espiritismo crer em Jesus e concordar plenamente com seus ensinos não quer dizer que seja uma religião no sentido comum da palavra. O Espiritismo só adotou Jesus por causa do valor moral de seus ensinamentos e pela lógica que ele empregou para analisar, criticar e alterar os preceitos religiosos antigos que não mais atendiam aos anseios e necessidades de seu tempo. Além do mais, o Espiritismo entende que Jesus não criou uma nova religião, mas proclamou uma nova moral, valorizando o caráter e não a cor religiosa da pessoa. Como somos um país de tradição católica e pelo fato de a grande maioria dos espíritas provir do catolicismo, é claro que há uma acentuada tendência de tratar o espiritismo aqui no Brasil como uma simples religião. Mas a doutrina espírita é muito mais que isso, porque ela abrange 3 aspectos do conhecimento: a ciência, a filosofia e suas consequências ético-morais. Foi por isso que Allan Kardec proclamou como lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição.
Nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo é o 3471-0700. Os celulares da Vivo, 997-512397, e da TIM, que é o 981-792405. E temos também o WhatsApp, que você pode utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, reencarnação. Você sabe que a reencarnação é um dos postulados básicos da doutrina espírita, mas seguramente não é uma criação espírita, como muitos podem pensar. A ideia da reencarnação já existia há centenas de séculos. Se o espiritismo se apropriou dessa ideia, é porque ela é racional e a única que pode explicar a finalidade da vida e os dramas humanos conforme a justiça de Deus. Reencarnar quer dizer voltar à carne, nascer de novo. Logo, a reencarnação é um dos mecanismos da evolução. É aquele que leva todo o espírito a renascer muitas vezes sobre a terra. E para quê? Para progredir. O espírito necessita da experiência na carne para desenvolver-se moral e intelectualmente. O corpo funciona como instrumento de ação, através do qual o espírito estimula suas potencialidades para que se desenvolvam. Passando por inúmeras experiências na Terra, a tendência do espírito, segundo as leis naturais, é caminhar em direção a Deus, ou seja, em direção ao bem, à verdade e à justiça, no encalço de sua completa realização ou felicidade, para o cumprimento daquilo a que Jesus se referiu quando disse: sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito. Na Bíblia, encontramos Jesus afirmando categoricamente que João Batista era o mesmo Elias que voltara. Ora, como isso poderia ter acontecido se Elias viveu cerca de 9 séculos antes de João? A resposta está clara: pela reencarnação, isto é, João Batista era a reencarnação de Elias. Quer dizer, João Batista e Elias eram, na verdade, o mesmo Espírito. Ora, ninguém atinge a perfeição numa única existência, ainda mais considerando que as pessoas são diferentes, nascem nas mais diversas condições, a duração da vida é curta e, além disso, muitos deixam esta vida prematuramente, na juventude ou mesmo na infância. Nenhuma outra concepção, a não ser a da reencarnação, pode explicar perante a justiça divina a razão pela qual somos tão diferentes uns dos outros e temos diferentes caminhos a percorrer. A reencarnação, no entanto, não é apenas uma mera crença religiosa. Como lei da natureza, ela é um desafio para a religião e para a própria ciência. Nenhuma nem outra conseguiu até hoje explicar a razão da vida humana. Apesar da resistência do ambiente científico e do preconceito que ainda persiste nos meios acadêmicos, vários estudiosos do mundo todo continuam buscando evidências sobre a reencarnação. Um deles é o médico psiquiatra Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele dá continuidade à pesquisa iniciada há mais de 30 anos pelo também psiquiatra Ian Stevenson, que faleceu em 2007. Tucker, como outros pesquisadores da reencarnação, não é espírita, ou seja, seu trabalho de pesquisa nada tem a ver diretamente com o espiritismo, mas tem tudo a ver com a reencarnação.
No entanto, reencarnação é uma lei da natureza, de que o Espiritismo se vale para revelar a razão por que nascemos, vivemos e sofremos neste mundo, qual é a nossa origem e qual é o nosso destino. Pois bem, Jim Tucker, que sucedeu Ian Stevenson, afirma que sua equipe já estudou cerca de 250 casos de reencarnação em todo o mundo. As histórias ganharam projeção internacional ao serem exibidas pela TV inglesa. Os pesquisadores colheram relatos impressionantes, inclusive 2 casos que foram estudados no Brasil. Na verdade, os estudos científicos sobre reencarnação, que não se confundem com o espiritismo, datam de mais de um século atrás e começaram na Europa. Hoje contamos com vários centros de pesquisas em todo o mundo, a grande maioria fora do espiritismo, mas que atestam com impressionantes comprovações uma das grandes verdades que o espiritismo proclama. É necessário que nasçamos de novo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte, e você também nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote, portanto, nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir o e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o momento Meimei com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. É triste contemplar as diferenças sociais entre os habitantes do nosso planeta. Num extremo, os que vivem na miséria e na ignorância desde o nascimento. No outro extremo, os que vivem na riqueza e na opulência. E entre eles, uma diversidade de outras condições, que marcam com profundidade o que os pensadores chamam de injustiça social. Por que isso? No Livro dos Espíritos, a partir da questão 803, encontramos várias questões a respeito. Na 806, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Respostas: não. Ela é obra do homem e não de Deus. Este capítulo trata da lei de sociedade, trazendo a visão da espiritualidade sobre a grave questão que existe até hoje em nosso planeta. Nele, encontramos importantes considerações sobre as falhas da sociedade no atendimento aos espíritos que reencarnam em condições de miséria material e moral. Na questão 813 lemos: há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? E os espíritos respondem: sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Vejam, portanto, que nossas responsabilidades, ou seja, a responsabilidade de cada cidadão, não se restringem à sua família, mas ao bem-estar da sociedade. E também não diz respeito apenas às necessidades do corpo, mas principalmente às necessidades da alma, a educação daqueles que já nasceram no mundo de extrema necessidade. Por isso, a doutrina espírita entende que cada um de nós, como membro da sociedade, não pode permanecer alheio ao estado deplorável do mundo que o rodeia, mas procurar integrar-se numa cruzada de ação em favor de todos os homens. Esta concepção está dentro do princípio geral proclamado por Jesus do amai-vos uns aos outros.
O Lar Meimei é um serviço social que o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém para o atendimento e apoio às famílias. Sua sede fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1285, e seu telefone de contato é 3471-0604. Se você quiser passar uma mensagem para o Lar Meimei, basta usar o seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Além de prestar atendimento no setor de alimento, saúde e educação às famílias necessitadas, o lar procura proporcionar trabalho voluntário e oportunidade aos interessados em exercitar suas habilidades de servir a comunidade, na prática do bem, desenvolvendo suas potencialidades espirituais. O Lar Meimei aceita todo tipo de colaboração para o incremento de suas atividades e promove algumas fontes de levantamento de recursos para sua manutenção, como o Bazar da Pechincha, que se realiza toda sexta-feira a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. Muito obrigado, ouvinte, pela sua atenção. Tenham todos um ótimo domingo e também uma ótima semana. As atividades do centro. O Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos quinta-feiras. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Revelações sobre Vidas Passadas. Nas quintas-feiras, temos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, teremos a leitura em grupo, quando lemos e discutimos capítulo por capítulo de uma obra espírita. Atualmente estamos lendo a obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um trabalho informativo e muito interessante para os estudiosos da doutrina. Entre os temas, o desencarne da criança e os serviços de atendimento às crianças no mundo espiritual. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer no dia, sextas-feiras, às 20 horas, no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, ao curso sistematizado de Espiritismo para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. O Lar Meimei agradece todos os seus colaboradores e informa que continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco ou com o Lar Meimei pelo telefone 3471-0604 ou mesmo com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre Espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia. Dia 12 de outubro, Dia da Criança. Será? Não. Temos que entender que todo dia é Dia da Criança e que devemos diariamente refletir sobre como estamos agindo para melhorar o futuro das crianças de hoje, que serão os homens de amanhã. Estamos cuidando, dando atenção, garantindo tempo para ajudar nos afazeres escolares? Estamos agindo bem na nossa vida, pois somos o exemplo imediato para elas.
e exemplos valem muito mais do que palavras, punições. Elas serão o resultado de nós mesmos. Então, é a hora de mudarmos para melhor nossas atitudes, demonstrando mais amor, respeito e educando para que se tornem pessoas de bem, que entendam e respeitem limites, que sintam prazer em praticar o bem, ajudar ao próximo, pois Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. No livro Mais Luz, Batuíra, através de Chico Xavier, nos brinda com a mensagem: amparo à criança. Rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina, pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Até a semana que vem, e que vocês tenham a oportunidade de abraçar e de compartilhar momentos bons com seus filhos e todas as outras crianças. Descolorirá uma folha qualquer. Próxima palestra do ciclo de palestras da USE será quinta-feira. E dando prosseguimento ao segundo ciclo de palestras espíritas, está programada para o próximo dia 12 de outubro agora, quinta-feira, uma palestra com Vitor Daniel Berno, na Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Lupércio. Vitor abordará o tema O Problema da Dor, segundo o Espiritismo. Na sexta-feira próxima, dia 13 de outubro, a palestra será no Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela. A expositora será Edneia Bossoni, que vai trazer o tema Tristezas e Aflições. Portanto, no dia 3, no Centro Espírita Caminho de Damasco, Edneia Bossoni falará sobre tristezas e aflições. O ciclo de palestras terá continuidade na semana seguinte. É o dia 19 de outubro, uma quinta-feira, na Casa Espírita Allan Kardec, sobre o tema Ser Espírita para quê? Falará a expositora Dalva Ferreira. Já no dia 21 de outubro, é um sábado, Osni Álamo Pinheiro Júnior falará no Centro Espírita Discípulos de Jesus, na cidade de Gália, sobre o tema Perdão. E no encerramento do ciclo, no dia 23 de outubro, uma segunda-feira, teremos a palestra de Juliana Lopes Sganzerla, no CEFEAC, que fica na Vila Araceli, e que abordará o tema E a Vida Continua. Todas as palestras terão início às 20 horas. No dia 29 de outubro, domingo, como já anunciamos aqui, Garça sediará o 35º Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, que acontecerá na Patrulha Juvenil de Garça, reunindo participantes das comunidades espíritas das regiões de Garça, Marília e Tupã. Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez estarão coordenando o encontro. Palestra amanhã no CEFEAC de Vila Araceli. E como todas as segundas-feiras, o CEFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, às 20 horas, palestra pública com música apresentada pelos irmãos Zanoli, sobre o tema Felicidade. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens!
As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer suas atividades. Bem, ouvintes, chegamos ao momento do sorteio do livro de contos E a Vida Escreve. A Vida Escreve é o livro de Hilário Silva que anunciamos no início desta edição. Neste sorteio, o livro sai para a nossa ouvinte da Rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, número 1568, de Janira de Almeida Lesse. Parabéns, Janira de Almeida Lesse, é a ganhadora do sorteio. Venha buscar seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigada, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue ouvindo o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Domingo próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.